A nanotecnologia é aplicada na área ambiental e também na área da saúde. A nanotecnologia, historicamente, trabalha conceitos que vão diretamente e estão diretamente ligados a essas áreas. Mas de que forma? Quais as possibilidades? É isso que eu vou conversar com o especialista, professor doutor da UFSCar São Carlos, professor Edson Leite. Ele sabe muito bem como explicar tudo isso de uma forma bastante didática. Professor Leite, historicamente, a nanotecnologia ela vem trabalhando conceitos e contribuindo para a área das ciências ambientais, inclusive na área da saúde. De que forma a gente poderia entender e explicar isso? Bom, uma das formas de a gente utilizar a nanotecnologia tanto para a área ambiental quanto na área de saúde é na forma de sensores, né? Devido aos tamanhos reduzidos das partículas, dos materiais, a sensibilidade e a seletividade desses materiais é muito alta. Consequentemente, você acaba detectando quantidades muito pequenas de contaminantes específicos que são vitais tanto para a vida quanto para controle ambiental. Então, os sensores, hoje a gente pode pensar sensores nanométricos para monitorar gases, né? Sensores na faixa aí de abaixo de detecção de ppm, sub-ppm, né? A gente pode pensar em sensores para diagnósticos, né? Para você monitorar, por exemplo, doenças corriqueiras do dia a dia, tipo doenças cardíacas que com enzimas específicas você vai acabar controlando o seu estado, né? E tudo isso graças ao uso de biosensores em que você agrega a proteína ou a enzima que você deseja detectar, as nanopartículas, e a partir de monitoramento de algumas propriedades como condutividade, como propriedades ópticas, você acaba detectando as enzimas específicas que interagem com a enzima que está grudada na nanopartícula. Então tem uma série de possibilidades e que isso só está começando, né? Isso só está no começo da aplicação da nanotecnologia nessas áreas. Uma área muito interessante também, que demanda um pouco mais de cuidado, é também desenvolver o que eles chamam de drug deliveries, que são remédios que vão atuar diretamente no local em que o corpo está precisando. Então, por exemplo, tratamentos com câncer só nos tumores, né, até um sonho que você acaba fazendo uma quimioterapia direcionada, que vai atacar só o tumor, não o organismo inteiro. Então, tem várias pesquisas em andamento que, com certeza, vão melhorar muito, não só no diagnóstico, mas também no tratamento de doenças, né? Agora, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente percebe que a nanotecnologia pode estar presente, ou melhor, está presente em diversas áreas do conhecimento. Mas de que forma ela é inserida em áreas do conhecimento de maneira diferenciada, ou de que forma ela chega em áreas diferentes do conhecimento? Por exemplo, engenharia e tantas outras áreas. De que forma a nanotecnologia pode estar inserida? Na realidade, o conceito de nanotecnologia já é um conceito multidisciplinar, né? Você não pode pensar em nanotecnologia se você não agregar a física, a química, a matemática, processos de engenharia, processos biológicos. Então, por natureza, né, ela já é multidisciplinar. Então, não tem jeito dela não ter essa permeabilidade em diferentes áreas. Ela já nasceu assim. Então, ela vai permear por todas essas áreas, né? E daí o que você acaba fazendo é usar os conceitos para solucionar os problemas das áreas específicas, né? Então, você acaba, por exemplo, algumas coisas são muito simples, né? Por exemplo, você tem doenças que alguns remédios você acaba tendo problemas porque a doença acaba se acostumando com o remédio, né? Aí, muitas vezes, se você liga esse antibiótico, qualquer coisa assim que já tem o corpo, que os micróbios já têm essa resistência, às vezes só de você ligar com uma nanopartícula que os micróbios nunca tiveram interação, ele vai pensar que é uma outra coisa.
tá certo? E aí vai acabar vários medicamentos entrando em uso de novo. Mas aí, tudo, como eu falei, tem tudo os prós e os contras. Vai atuar, mas e o que essas nanopartículas vão fazer para o organismo? A gente também não sabe ainda. Né? Só para você ter uma ideia, as nanopartículas são tão pequenas que elas podem entrar até no DNA. Então, acaba tendo problemas de mutação genética, um monte de... que tem que ser estudado, né? Então, você pensa nessa permeabilidade, vai então desde a física, química básica até aplicações médicas fantásticas. Eu acho que nessa dinâmica envolvendo a nanotecnologia, nós podemos chegar até pensando na aplicação dela, professor, em, por exemplo, para exemplificar para quem nos assiste, o vidro que não embaça com tanta facilidade, que pode evitar um acidente automobilístico. E quais mais a gente poderia citar que a nanotecnologia trouxe soluções viáveis para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia? Bom, eu vou dar um exemplo que esse é um projeto que a gente está trabalhando, né? É um projeto que a gente está tentando desenvolver um material que ele se autocicatriza. Ou seja, se ele trincar, ele mesmo vai se corrigir, vai fechar a trinca. Então a gente está com um projeto com a Petrobras, tentar desenvolver esses materiais que a gente chama, em inglês eles chamam de self-healing, né, autocicatrizantes, que é para tubos, dutos, né, uma vez que a gente vai estar desenvolvendo material que ele vai procurar a trinca e vai fechar a trinca. Então a gente acaba falando, a nanotecnologia possibilita uma coisa que a gente chama de materiais funcionais, e tem gente que chama esses materiais funcionais de materiais inteligentes, porque a funcionalidade pode ser tão acentuada que ele acaba atuando como se fosse um material inteligente. Então são possibilidades, e que a gente está trabalhando nessas... Parece até coisa de ficção, né? Mas eu acho que a nano é bem nisso, né? Você pegar os filmes antigos, assim, de 5, 10 anos atrás, como começou a aparecer o conceito nano nos filminhos, aí, era uma coisa que hoje, às vezes, você fala, mamãe, isso já existe, né? Certo? E talvez daqui 10 anos, tudo que a gente está falando já vai ser corriqueiro, né? Como é o caso do vidro que desembaça sozinho, vidros autolimpantes, né? Então, hoje já é uma coisa do corriqueiro, né? E hoje projetos que estão em desenvolvimento, daqui a 10 anos provavelmente já vão estar em uso e o pessoal nem vai perceber, né? Professor, com isso, colocando-se dessa forma, um material que vai evitar, ou pelo menos vai recompor uma trinca, pode evitar catástrofes ambientais, como a exemplo dos dutos de condução de petróleo, que acabam se rompendo e depois, aos poucos, começam de maneira bem, pelo que diz os especialistas, pelo que se entende, de maneira simples. Começa lá com uma simples rachadura que vai se ampliando, quando se vê, está feito o vazamento e aí causa-se problemas que a gente está assistindo regularmente aí pelos meios de comunicação, coisas assim que pode causar problemas de impacto ambiental de grave monta. Dessa forma, também a gente pode pensar que no futuro esses problemas podem ser evitados. Não, sem dúvida. Né? Uma coisa que eu acho que a nanotecnologia vai ajudar é não criar novos materiais, mas modificar os materiais de tal forma que eles vão ser mais inteligentes, mais funcionais, né? Então eu acho que essa é uma tendência que mais cedo ou mais tarde vão ser os impactos indiretos, né? Então, por exemplo, se você evita que um tubo trinque, ele vai, na realidade, ter uma contribuição ecológica e meio ambiente muito grande, tá certo? E é por aí que a nano, mesmo às vezes de forma indireta, está ajudando o meio ambiente, né? Com certeza vai ser uma das formas mais interessantes, mesmo em desastres aéreos, porque tem muito problema de fadiga, já tem gente estudando seriamente desenvolver materiais que vai consertar qualquer tipo de rachadura, e uma das maiores aplicações, sem dúvida, vai ser em material aeronáutico, né? Tá certo? Então, com certeza vamos ter aí boas surpresas no futuro, né? Muito boas. Agora, como um pesquisador dedicado a essa área, inclusive com um laboratório próprio, recém-inaugurado, quando o professor começa a perceber que nesse mundo tão pequeno, bilhões de vezes pequeno,
tem soluções tão interessantes. Isso motiva o pesquisador a continuar, a sua inquietude de tentar, de descobrir, de possibilidades outras que porventura suscitam ou vêm à mente, e isso é bom, isso é salutar, isso motiva um pesquisador com a sua natureza que veio, que não para, que procura novas alternativas? Eu acho que, mais uma vez, né, a própria natureza interdisciplinar, sabe? Como ela demanda você atuar em várias áreas, você está sempre aprendendo. Que é a maior motivação que é sempre aprender, né? Então, eu acho que, mais uma vez, é aquela coisa que sempre está casando, né? Como você precisa estudar novas coisas, você tem sempre a motivação e vai puxando, né, Kleber? Uma coisa puxa a outra. E quando você vai ver, você começou a aprender coisas que você nem imaginava, né? Então, é como se fosse uma pirâmide invertida, né? Você começa uma coisa pequena, quando você vai ver, a pirâmide está de ponta cabeça. Você já abriu a base, né? Só que você está abrindo, né? Você não está focando, né? Hoje em dia, eu acho que o conhecimento é exatamente esse. Você usa os conhecimentos e a hora que você percebe, você está acumulando cada vez mais conhecimento e aquele foco não existe mais. Aquele negócio de você aprender só uma coisa específica e a fundo, na realidade você vai a fundo, mas para ir a fundo você tem que ampliar o conhecimento, senão você não vai a fundo. Né? É verdade. Nessa dinâmica toda é que esse universo se amplia de maneira tão surpreendente que eu acho que os pesquisadores, a cada dia que passa, os bons pesquisadores, acabam se motivando a continuar, né, professor? Porque daí você não vê nem a idade passar, acho que tudo passa tão rápido, não? Professor, agora me explica uma coisa, para quem inicia no universo da nanotecnologia, um menino recém-formado, com iniciação científica, o que ele deve pensar em relação à nanotecnologia? O que ele deve querer? É uma pergunta até que um tanto que genérica, ampla demais, mas bastante interessante para quem imagina assim, ó, eu me formei, eu já li muito, já percebi muito que a nanotecnologia é algo motivante, eu quero começar nela. O que ele deve pensar? Ele sai da química, ele sai da física, ele sai de várias áreas do conhecimento, mas ele quer chegar na nanotecnologia. Existe uma porta de entrada? Olha, a porta de entrada é não ter medo de desafio, sabe? E sempre estar sujeito a aprender coisas novas. Né? Na verdade, mais uma vez, a porta de entrada é a parte que convida a natureza do pesquisador, né? Curiosidade, vontade de aprender, né? E a nanotecnologia tem isso intrinsecamente, sabe? Então, se a pessoa já se interessa pelo tema, a hora que ele vê o quanto que ele vai ter que se dedicar e vai aprender coisas novas, porque uma pessoa que mexe com tantas técnicas de caracterização, de preparação, de análise, né? Ele vai ter uma formação fantástica, ele vai poder depois, eventualmente, trabalhar em qualquer área da química, às vezes até foi tão a fundo que vai poder trabalhar em biologia molecular, e assim vai, né, Kleber? Eu acho que é uma área que mais cedo ou mais tarde o pessoal vai perceber que, como eu disse, a nanotecnologia está permeando tanto que é o que vai linkar basicamente as áreas. Quando você vê, eu faço nano, tá certo? Mas quando você está fazendo nano, você está fazendo física, química, matemática, biologia, tudo. Né? Então eu acho que a melhor dica é o seguinte: se a pessoa gosta já do assunto, é um prato cheio para quem tem curiosidade científica. Perfeito. É muito mais do que uma simples ciência. A multidisciplinaridade envolvida na nanotecnologia trabalha os conceitos universais, onde pessoas como o professor Dr. Edson Leite sabem bem mostrar, demonstrar e explicar. Uma área surpreendente. Você está sendo convidado, a partir de agora, a estudar mais sobre ela.